Eu saúdo a todos os ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Novamente, estamos aqui para levar um pouquinho do conhecimento para os professores da Escola Bíblica Dominical, servindo para um estudo ou um auxílio para todos eles. Está aqui Sebastião Brito Machado, evangelista, juntamente com o mestre Vicente Chagas Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus de Virgínia. Então hoje nós estaremos estudando a lição número 4, irmão Vicente. A provisão de Deus no monte do sacrifício. O nosso texto áureo diz o seguinte: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Está em Gênesis capítulo 22, versículo 8. A verdade prática. A declaração de Abraão se cumpriu plenamente quando Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao 3. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amém? Vamos começar, irmão Vicente, a nossa introdução. Pois é. O senhor quer que leia ela? Pode ler. Nesta lição, estudaremos a respeito do teste mais difícil que Abraão poderia experimentar. Veremos também que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu em nosso lugar para a nossa salvação. Amém. Deus estava provando a fé de Abraão, bem como seu amor e fidelidade, em meio à provação. Abraão não duvidou do poder sustentador do Jeová Jirê, o Deus que provê. O Senhor pediu que Abraão sacrificasse o seu único filho, o filho da promessa. Pela fé, Abraão obedeceu a ordem de Deus, indo ao lugar do sacrifício com seu filho Isaque. O que o senhor pode falar? Na lição passada, nós falamos da decisão de Abraão em descer ao Egito. Descendo ao Egito, ele arriscou a vida. Poderia ser morto. Verdade. E por pouco, ele perderia a esposa querida. Não perdeu pela intervenção divina. Abraão desceu. Mas hoje, nós vamos estudar a decisão de Deus para Abraão subir. Aleluia. Subir. E para subir, é preciso esforço, é preciso boa vontade, muitas vezes é preciso obediência. Tá vendo? E outra, subir aonde? Um monte de sacrifício. Sacrifício significa sofrimento. Muitas vezes, nesta caminhada da fé, Deus nos prova com certo tipo de sofrimento para a gente aprender alguma coisa diante dele. Muito bem. Diz aqui, Abraão é provado. A prova de Abraão foi submetido. Parece que a prova de Abraão que foi submetido parece um paradoxo diante do Deus amoroso. É verdade. É. Justo que jamais aceitaria um sacrifício humano. Deus pediu algo fora do comum.
Abraão tinha o direito de questionar. Não tinha? Verdade. Pois é. Fora do comum. Mas Abraão, ele tinha suas fraquezas, mas era obediente à palavra do Senhor. Quando o Senhor falava, ele não queria saber se estava certo ou estava errado. Ele obedecia. Tá vendo só? Ele obedecia. Aqui, irmão, foi na verdade um desafio de Deus. Justamente. Um desafio de Deus. Essa parte de desafio, muitas pessoas no mundo têm feito. E quantos têm perdido a vida, né? Desafiando o perigo? Quantos têm? Interessante que até o apóstolo Pedro um dia, quando Jesus falou que ia ser preso e os discípulos iam se dispersar, o apóstolo Pedro disse, eu não. Verdade. Eu não. Eu estou pronto a morrer contigo. Eu estou pronto a dar minha vida por ti. Estava desafiando o que Jesus tinha falado. Jesus tinha mencionado uma profecia. E Pedro estava desafiando. Aí Jesus falou, verdade, Pedro? Então hoje, antes que o galo cante, está vendo? Você vai me negar. 3 vezes me negará. E Pedro perdeu o desafio. É verdade. Está vendo que é desafio? Pois é. Então, O senhor Abraão... o senhor quer que foi... leia? Hein? O senhor quer que leia aqui uma das horas que Pedro negou Jesus, estava fora do palácio? Fala o seguinte, ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximando-se dele uma criada disse, tu também estava com Jesus o Galileu, mas ele negou diante de todos dizendo, não sei o que dizes. 3 vezes ele negou. A atitude de Pedro mudou completamente, né? Completamente. Poderia falar muita coisa, mas vamos para frente. Mas agora, vou fazer uma pergunta para o senhor. Essa prova que Deus colocou para Abraão, não será que Abraão colocou Isaac na frente de Deus? Vamos chegar lá. Vamos chegar, viu? Porque você sabe, os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos. É verdade. Tudo bem. E agora, mas a prova de Abraão, olha bem, era muito mais... o desafio de Abraão era muito mais do que esse desafio por aqui, o desafio normal. Era um desafio espiritual e emocional. Tá vendo? Muito bem. Nós vamos chegar lá, não tem problema. Amém. Um pedido muito difícil. Aleluia. O pedido de Deus parecia ser ilógico e impróprio, irracional e impossível de ser aceito. Deus havia pedido em holocausto o seu único filho, filho da promessa. E agora, irmãos? Agora que nós vamos estudar. Olha, quando um casal se casa e tem um filho, é aquela alegria, gente. Verdade. É aquela alegria. Eu sempre falo, o casal que não tem filho não tem alegria em casa. Agora vocês já pensaram, um casal de velho ter um filho? Que alegria! Que alegria! Que alegria! Na sua velhice. E naquele tempo, os meninos eram mais chegados aos pais. Então acontece que Isaac foi crescendo, sempre junto com o pai,
que era preciso porque ele ia ser herdeiro de uma grande fortuna, então ele precisava aprender muita coisa para poder dirigir a fortuna. Então Abraão começou a ensinar alguma coisa. Ensinava como viver com os empregados, como negociar, como comprar, como vender, muita coisa estava ensinando. E esse tempo que ele estava com Isaac, está vendo? Estava faltando com Deus. Estava escasseando aquelas partes que ele ficava com Deus, em oração, em comunhão, não é? Isso. Por quê? Porque os tempos que ele ocupava para ensinar Isaac, estava tomando aos poucos o primeiro lugar no coração de Deus. Entendeu? E Adão não tinha percebido, até que Deus falou com ele. O primeiro lugar no coração, irmão, o primeiro lugar no coração é muito importante. Precisa ser de Deus. Porque o nosso coração é grande, gente. O nosso coração tem lugar para amar pai, tem amar mãe, amar filho, amar casa. Mas o primeiro lugar tem que ser do Senhor, Deus Criador. Amém. Aleluia. Aleluia. Tem que ser dele, porque o homem é sensível a esquecer as bênçãos que recebe de Deus. Normalmente, esse tempo todo que eu sou crente, quantas pessoas eu vi receber tanta bênção de Deus, até batendo com o Espírito Santo, e com o tempo abandonar, esquecer. Tá vendo? Deixa eu mostrar para você. Você quer que eu leia para o senhor? Deixa eu mostrar para você a segunda carta, vamos ver se dá tempo, lá em Apocalipse, a segunda carta. Você quer ver? Pode falar que eu leio para o senhor. Apocalipse. A segunda carta. Olha bem, vamos ler com atenção. Quer ver? A igreja de Éfeso. Isso. O senhor quer que ler que versículo? Pode ler, até um certo ponto que eu vai lendo. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as suas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Espera um pouquinho aí. Será que a nossa igreja está fazendo isso? Olha bem, todas essas qualidades que o irmão leu aqui, viu? Todas essas qualidades. Olha bem. Agora veja o outro verso. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Ou então teu primeiro amor. Agora, o outro verso. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O valor do primeiro lugar no coração. Aleluia. Tem que ser de Deus. Aí nós vemos aqui. É verdade, irmão. Irmão, será que você está servindo Jesus hoje melhor do que no passado? Você ainda tem aquele prazer de ler a Bíblia com devoção, sabendo que ela é a palavra de Deus falando com você?
Será que você ainda tem aquela alegria, aquele momento de dobrar o joelho e ficar pelo menos alguns minutos diante do Senhor, em comunhão com o Senhor, como disse Jesus, né? Será que você tem o teu altarzinho dentro de casa para orar a Deus todo momento, no momento necessário, como Jesus ensinou? Será que você ainda faz isso? Reflete aí um pouquinho. Ou já esqueceu? Lembra-te onde caíste, diz aqui a palavra. Jesus é que está dizendo. Então, aí nós vemos a importância de Deus em primeiro lugar. Aleluia. Glória a Deus. Agora, irmão Vicente, o senhor estava aqui, agora vamos ao item 2, né? O senhor tem mais alguma coisa para falar? O limite, o limite lá na frente. O senhor falou. Como diz aqui o 1 Coríntios, diz aqui, 1 Coríntios conta, como é que ele falou mesmo? Ele diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Escape. Aleluia. O escape de Deus. Só Ele sabe como fazer. Não é nós que vamos arrumar esse escape. Verdade. Muito bem. Agora, um pedido difícil. Verdade. O senhor quer que leia? Pode ler um pouquinho. Eu vou ler porque tem uma parte que ele fala aqui que é interessante. Um pedido difícil. O pedido de Deus parecia ilógico, impróprio, irracional e impossível de ser aceito. Deus havia pedido em holocausto o seu único filho, o filho da promessa. Tem-se a impressão de que Deus estava pedindo a devolução de algo que dera a seu amigo. Abraão, entretanto, momento algum se negou a obedecer a Deus. Aquilo que o senhor falou, homem obediente. Agora aqui o escritor fala, quantas vezes em meio às dificuldades e provações, dizemos para Deus que não podemos obedecê-lo, que não podemos suportar o que Ele nos pede. Deus não quer o nosso mal, pois nos prova para que nos conheçamos melhor. É isso. A caminhada não é fácil. Mas quando nós estamos na obediência à palavra de Deus, no momento parece que não está certo. Mas lá na frente nós vemos que Deus tinha razão. Meu Deus, eu pensava dessa forma. E se acontecesse da maneira que eu pensava, ia dar errado. E agora deu certo. É os planos de Deus. Aleluia. Né? Plano de Deus. É como diz, os pensamentos de Deus. Aleluia. O limite da capacidade. Agora é aqui. Aprovação no monte do sacrifício. Amor, obediência e fé no monte do sacrifício. É verdade. Como nós já falamos, Deus tem que estar em primeiro lugar em nossos corações. Abraão amava o seu filho Isaac. Certo. Mas obedecendo a Deus, deixou claro que era o Senhor que ocupava o seu primeiro lugar em sua vida. Como eu já falei, Abraão entendeu que, na verdade, Isaac estava tomando parte de que pertencia a Deus. Não totalmente o primeiro lugar, mas tomando parte. Certo. E começa assim. Começa a esquecer de uma coisa aqui, esquecer de outra ali, promete, não cumpre, vai esquecendo. Então Abraão resolveu. Abraão, eu tenho a impressão que Abraão não era de muita palavra.
ele resolveu mostrar para o Senhor, tá certo, mas eu vou mostrar para o Senhor que quem ocupa o primeiro lugar no meu coração é o Senhor, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. E na verdade, irmão, quantos homens, não comparando muito, mas quantos homens hoje, quantos servos de Deus perderam a vida por amor a Jesus? Foram mortos, como está sendo ainda em país comunista. Você vê, ser crente ali naqueles países é colocar a vida em risco de morte. E eles estão lá. Eles estão lá. Se morrer, por amor a Jesus, não tem importância. Aleluia. Então, Abraão mostrou, aleluia, que o seu coração, além de ser cheio de fé, era cheio de obediência. O Senhor falou? Nós vamos ver lá na frente. Nós vamos ver lá na frente. Você vai ver o que Abraão passou nos 3 dias até chegar ao monte. Vamos ver. Vamos continuar. Justamente. Aí fala no segundo item, o clímax da prova. Depois de 3 dias de viagem, Abraão, Isaque e os moços que estavam com eles chegaram à terra de Moriá. Abraão enfrentou tudo sozinho. Isso é que é difícil. Isso é que é difícil. Quando nós estamos passando certa prova, aí nós vamos na casa do irmão, pedimos oração, não é? Aí pedimos oração na igreja. Quanta gente está pronto para nos ajudar. Agora, Abraão ia pedir conselho para quem? Para a mulher dele? Se ele fosse falar com a mulher, ia dar tudo errado. Já ele dá contra a vontade de Deus? Os 2 servos que acompanhou, se eles falassem com os 2 servos o que iria acontecer, os 2 servos começavam a chorar e falavam, você não vai fazer isso. Mesmo Isaac, sabendo que ia fazer um sacrifício, mas não tinha certeza como seria o sacrifício. Não tinha certeza. Como seria? Então, Abraão, sozinho, olha bem quem é que estava com ele. 3 dias e 3 noites. Na parte de Deus estava a provação, mas na parte do diabo estava a tentação. É verdade. O diabo não perdeu tempo, é lógico, não perdeu tempo porque ele sabia, se Abraão vencesse, ele iria ser o pai de uma nação que ia dar aquele trabalho para ele. Então ele falou, eu vou convencer esse homem a não fazer esse sacrifício. Abraão, você já pensou o que você está fazendo? Vamos pensar. Já pensou o que você está fazendo? Abraão, o seu Deus é mentiroso. Ele não falou que Isaac seria o filho da promessa? E agora manda você oferecer Isaac, um ser humano? Eu é que mando os homens oferecer ser humano e holocausto para mim. Eu é que mando. Agora, Deus vai fazer isso também? Ele não é um Deus amoroso? Você não diz que ele é um Deus amoroso? Abraão, pensa bem. E quando você voltar, como você vai, o que você vai falar com sua esposa? O que você vai falar com seus amigos? Você vai ser considerado um assassino de matar o seu próprio filho, Abraão. 1º dia, 1ª noite, 2º dia, 3º dia, 3ª noite, Abraão chegou ao Monte Moriá. Aleluia. Chegou confiante. Aleluia. Com certeza ele chegou ali, joelhou e falei, é aqui, Senhor. Aí o diabo, sabe o que o diabo certamente falou? Abraão é um homem de fé. Nem eu não posso com ele. E o senhor sabe o que ele falou na hora que ele chegou?
que eu acho bonito nessa passagem, está em Gênesis capítulo 22, no versículo 5. Olha o que ele diz. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos vós aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Essa que é a confiança que Abraão tem. Absoluta. Significa que mesmo da cinza Deus ressuscitava Isaac. Como que vai voltar? Como que vai voltar? Ele vai ser imolado, morto. Como? Mas a fé de Abraão, meu Deus, que homem extraordinário. Né? Aí acontece o seguinte, Isaac percebeu uma coisa, algo que estava errado. Pai, eis aqui, meu filho, olha aqui está o fogo e a lenha, e o cordeiro, pai. O senhor quer que eu leia aqui? Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele diz: eis-me aqui, meu filho. E ele diz: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão não soube responder a resposta correta, mas pela confiança, pela fé que ele tinha em Deus, ele pôde dizer: meu filho, para falar a verdade, eu não sei, mas Deus proverá. Aleluia. É isso. Mas falou: você está fazendo isso, falou, dá daquele jeito, há quanto tempo você está orando e coisa e tal, será que vai dar certo? Não me importa, falou, eu sei que o meu Deus proverá. Aleluia. Aleluia. Assim é o nosso Deus. Onde está o cordeiro? Deus proverá. Aleluia. Aí já vai. Agora, o momento decisivo da prova. Muito bem. O que Abraão não sabia, então, é que o céu estava de olho nele. Aleluia. Deus ordenou um anjo, viu, minha gente? Deus ordenou um anjo para ficar de olho em Abraão, porque certamente Deus falou: olha, fica de olho nele que ele vai oferecer mesmo. Ele é obediente. Viu? Fica de olho. Quando ele levantar o cutelo para imolar o filho, você brada dos altos céus. E fica de olho. Está vendo só? Está vendo? E de fato, foi o que aconteceu. Vamos ver esse brado. Quando Abraão, agora, amarra o seu filho, irmão, como você pode entender isso? Um moço. Era para ele não aceitar. Pai, o que você está fazendo, pai? Mas a fé de Abraão era tão grande que o filho respeitava. Pai, Deus mandou fazer isso? Mandou. Então faça. Deus mandou o senhor me oferecer como sacrifício? Mandou? Mandou, meu filho. Então oferece. Que educação e confiança no pai, que sabia que Abraão era obediente a Deus e sabia que Deus também fazia o que Abraão pedia. Aleluia. Foi amarrado. Muito bem. Aleluia. Representa Jesus Cristo. Aí, o moço foi amarrado, não questionou, não deixou fazer. Deixou. Agora, imagina você, Jesus, na cruz do Calvário, passando tudo que passou. Jesus tinha tudo na mão para arrasar com aquilo tudo, 12 legiões de anjos.
não reclamou, ficou mudo, não reclamou, não, aceitou tudo com sofrimento, paciência, por amor às almas perdidas. Sofreu, não reclamou. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que Jesus fez na cruz do Calvário foi livre e espontânea vontade. Você já pensou com 12 legiões de anjos ali? Não, não. Até na última hora que Jesus pediu água, eu quero água. Não deram água, deram, né, fel. Para aliviar a dor um pouquinho, por isso eu não quero. Então, o trabalho que Jesus fez na cruz do Calvário foi tão perfeito, que nem Abraão, nem Elias, ninguém aqui na terra poderia fazer. Ele fez, o trabalho que Jesus fez aqui na terra foi com a maior perfeição. Então Isaac é um tipo de Jesus nesse ponto, de não reclamar, fazer a vontade do Pai. Pai, não seja, não faça a minha vontade, mas a tua. Eu estou pronto, Pai, pode fazer a tua vontade em mim. E a vontade de Deus é justamente isso, que Jesus morresse na cruz para salvar o mais vil pecador. Amém. Entendeu? Então, você pode ler para nós? 22. Quando, o 22, 11 e 12, você pode ler para nós quando Abraão resolutamente amarrou e levantou a mão, cutelo em punho, era a arma, né? De matar. Que foi que ele disse, não? Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Aleluia. Maravilha. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto no lugar de seu filho. É isso que eu ia dizer. O sacrifício precisava ser feito. Para salvar a vida de Isaac. E é como você acabou de ler aí. Quando olhou, ali estava o cordeirinho. E foi sacrificado, né? Salvou a vida de Isaac. Aí é a terceira parte, vira a página do senhor. A terceira parte. Jesus, o Cordeiro de Deus, no monte do sacrifício. O senhor tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Aqui, peraí. Tem um negócio que eu quero dizer para você. É lá atrás, eu vou falar. Olha, aquele lugar, Monte Moriá, daquele dia em diante, ficou sagrado. Será que você sabe o que aconteceu depois de uns 1000 anos, mais ou menos? Sabe o que aconteceu ali? Depois de uns 1000 anos, mais ou menos? Sabe? Eu vou ver. Eu vou ler aqui, olha, em segundo Samuel 24, 15 e 16. Segundo Samuel, eu vou ler. Vamos saber o que aconteceu ali. Depois de muitos anos, hein? Ou muitos anos, 15 e 16. Enviou, então, é o seguinte. Primeiro, Davi pecou. Numerou o povo sem ordem de Deus. Aí chegou o profeta Gad, ele propôs 3 castigos para ele. Ele escolheu o último castigo. O último castigo era
uma peste que haveria de vir sobre o povo. E ele escolheu isso. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, hora quando começou. Quer ver? Desde Dan até Berseba. E morreram, sabe quanto? 70.000 homens do povo. Mas agora chegou a vez de Jerusalém. Agora chegou a vez de Jerusalém, onde Davi habitava. 70.000 pereceram. Mas, 16. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém, vai matar muita gente. Não. Para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruições do povo: Basta! Agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Sabe por quê? Que tira a sua mão. Olha onde que o anjo estava. Justamente no lugarzinho onde o cordeirinho salvou a vida de Isaac. E aquele lugar ali ficou conhecido como lugar de vida e não de morte. Lugar de provisão de Deus. Provisão de Deus, porque eira é o lugar de malhar trigo. E o trigo é o alimento que todo mundo precisa para fabricar o pão. Né? E agora tem uma coisa, mas o verdadeiro pão veio do céu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Agora, maravilha. Agora, irmão Vicente. E ali foi construído o Templo de Salomão. Ali. A Eira de Araúna. Aleluia. O templo de adoração a Deus. Construído naquele lugarzinho. Olha o trono de Deus como é maravilhoso. Agora é com você. Agora aí, irmão Vicente. Terceiro item. Jesus, o Cordeiro de Deus no monte do sacrifício. O sacrifício do Cordeiro de Deus. Deus que proveu um cordeiro para substituir Isaac no monte do sacrifício é o mesmo que enviou seu filho para nos substituir na cruz do Calvário. É o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus. Deus entregou seu cordeiro Jesus Cristo para morrer por nós. O sacrifício de Jesus foi necessário para o perdão dos nossos pecados. Graças a Deus. Já falamos sobre isso, né? A reconciliação mediante o sacrifício do cordeiro. O sacrifício de Jesus nos reconciliou com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. A justificação mediante o Cordeiro de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, assumiu o castigo que era nosso. Ele tomou sobre si a nossa condenação na cruz. Cristo cumpriu a nossa pena, justificando-nos perante o Pai. Ele nos libertou da lei do pecado. Uma vez livres e justificados pela fé, temos paz com Deus. Amém. Que bênção gloriosa. É o único advogado que cumpriu a pena do réu. Né? É isso. O único advogado que cumpriu a pena do réu. Que bênção, né? Aleluia. Para terminar agora. Vamos na conclusão, irmão Vicente. A conclusão fala o seguinte. Você falou agora. A justificação. Você falou, né? O senhor leu. Agora vamos na conclusão. Creia que Deus provê todas as nossas necessidades, em qualquer hora e lugar, desde que sejamos dispostos a reconhecer sua soberania e suprema vontade. Aprendemos com Abraão
que é perfeitamente possível viver uma vida em consonância com as exigências divinas. Ainda que seja um pouco difícil a caminhada, né? Mas é possível, porque o Senhor, estando ao nosso lado, não tem dúvida, Amém. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Porque Jesus diz, todo aquele que vem a mim, Não lançarei. será salvo. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que a pessoa esteja morto, vai viver. Aleluia. Porque Jesus é a ressurreição e a vida e acabou. Glória a Deus. Amém. Amado ouvinte, foi um pequeno trabalho para servir de subsídio para os professores da Escola Bíblica Dominical. Espero que todos possam compartilhar conosco esse pequeno trabalho. E agradecemos ao nosso irmão Vicente por toda essa explicação e também vou pedir para ele para que possa orar também para todos que estão ouvindo e para nós aqui também. É verdade, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade. Que nós achamos, é um momento simples, Verdade. mas o nosso Deus ama a simplicidade. Aleluia. Aleluia. Abençoa mesmo. Glória a Deus. Nós somos pessoas simples, mas temos a alegria de ter aceitado Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então que a bênção de Deus recaia sobre nós que estamos aqui, recaia sobre aqueles que porventura vai ouvir e ver estes momentos, né? Essas explicações, e por todo aquele que pede oração, e por todo o nosso país. Que Deus nos abençoe e que nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.